Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. O tema do vídeo é as 10 coisas que não se devem falar a uma mãe de luto. Então roda a vinheta e vem comigo. Hoje eu vim trazer pra vocês as 10 coisas que não se deve falar a uma mãe de luto. Bom, eu fiz uma colinha aqui, aí eu vou estar olhando pra baixo pra ler, tá bom? Vamos lá, a primeira. O que você fez pra perder o bebê? Isso eu ouvi quando eu estava no hospital. Me perguntaram, mas você fez alguma coisa, algum tipo de esforço? Até a médica mesmo perguntou pra mim, no caso. Você fez algum esforço, algum tipo de... pegou peso, alguma coisa? Eu falei, não, eu não fiz nada. Eu sempre levei uma gravidez bem tranquila, tirando a parte do inchaço que eu já relatei pra vocês no outro vídeo. Eu sempre levei uma gravidez tranquila. O único fato que eu estranhava na minha gravidez era o meu inchaço. Só que como eu já tinha passado por médicos, não foi só a médica do meu pré-natal, foi até os médicos mesmo do hospital quando eu ia me consultar, que eu passava mal. Eles falavam que estava tudo bem. Então, assim, não é o que eu fiz, aconteceu. E isso a gente não deve se falar pra uma mãe em luto. 2. Você é nova, daqui a pouco você arruma outro. Eu escuto isso até hoje, gente. Sério. Como eu já falei, filho não substitui o outro. Filho é único. O Heitor, ele é único na minha vida. O Adrian, ele é único na minha vida. O Pedro, ele é único na minha vida. Então, filho não substitui o outro. Mesmo se daqui a 3, 4 anos eu engravidar novamente, não vai substituir o Heitor. Então, assim, daqui a pouco você é nova, você arruma outro. Não, isso também não é legal pra falar. E eu ouço isso até hoje. 3. Ainda bem que nasceu morto, não teve convívio. Outra coisa. Poxa, mas ainda bem, né, que você não teve convívio, já nasceu morto, então você não pegou aquele afeto. Como não, gente? Como que tu não pegou um afeto, cresceu dentro da tua barriga ali 9 meses? Você gerou uma criança 9 meses, como é que você não pegou afeto? Você comprou a roupa da criança, você ganhou a roupinha, você fez um chá. No meu caso, eu não fiz chá de fralda, eu fiz chá rifa. Mas você planejou tudo e você não criou afeto? Como assim? Você não teve convívio? Claro que você teve. Claro que você teve convívio. Mesmo que se você perda um mês de gravidez, 15 dias de gravidez, você teve convívio. Desde o momento que tá no teu ventre, você teve convívio sim. E você pega amor sim. E você sofre sim. Então isso também a gente não deve falar pra uma mãe em luto. Quarta, não chora, seja forte. Outra coisa, gente. Chora sim. Luto é pra ser vivido, como eu já falei pra vocês. Chora, mas chora com vontade. Bota pra fora, não guarda porque não é legal guardar. 5. Pelo menos ele tá em um bom lugar. Realmente. Hoje eu entendo porque ele tá em um bom lugar. Sim. Mas o bom lugar dele também seria do meu lado, no meu colo, no meu aconchego. Também seria um bom lugar pro meu filho estar. Então isso também a gente não deve falar a uma mãe de luto. 6. Você tem outros filhos? Sim, eu tenho outros filhos. Só que, como eu falei pra vocês, filho não substitui o outro. Então, assim, não adianta eu ter o Adri, eu ter o Pedro, eu perdi o Heitor. E ele não substitui. E se de hoje pra amanhã eu engravidar, não vai substituir, nunca vai substituir. Eu posso ter 10 filhos, não vai substituir. Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas, elas não medem as palavras pra falar. Só que, assim, eu também não julgo, porque elas estão tentando ser solidárias. E elas não sabem o que falar. Então, realmente, assim, eu entendo por um lado, mas por outro lado, não é legal falar isso pra uma mãe em luto. 7º lugar, foi a vontade de Deus. Isso é uma coisa que no comecinho, eu questionei muito a Deus. Deus, por quê? E ele me respondeu que precisava daquilo. O que aconteceu na minha vida foi uma coisa entre eu e Deus, assim, inexplicável. E então, foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é ver a gente sofrer? Não. A vontade de Deus é ver a gente feliz, alegre. Só que Deus, ele precisa de um tratamento com cada um de nós. E ele vai tratar da forma que ele acha que ele deve tratar. No meu caso, ele levou meu filho, mas para tratar comigo dentro do meu íntimo com ele. E isso eu entendi. Mas no começo é muito difícil você ouvir isso das pessoas falando. Hoje eu entendo. Mas no começo eu não queria saber. Eu achava que era injustiça de Deus. Mas hoje eu entendo. 8º, poderia ter sido pior. Realmente,
No meu caso, poderia ter sido pior, porque eu poderia ter ido junto com meu filho. E se eu tivesse que escolher entre eu e meu filho, eu escolheria meu filho, óbvio, 1000 vezes. 1000 vezes. Eu já tava com essa hipótese. Quando eu saí ali da sala de atendimento médico, que a médica falou que ia ter que me operar pra salvar eu e meu filho, eu já queria ligar pro meu esposo, já falar, ó, se tiver que escolher entre eu e o Heitor, escolha o Heitor. Só que não deu tempo. Como o Heitor ainda estava vivo na minha barriga, antes de eu ir pra sala de operação, ela falou que ia tentar salvar eu e meu filho. No caso, ele nasceu morto, mas me salvaram. Então, assim, poderia ter sido pior? Poderia ter sido pior. Mas não vem o caso de você ter que falar isso pra mim. Eu sei disso, então isso é uma coisa que dói muito. Que dói muito, porque quando alguém fala pra você poderia ser pior, você fica imaginando, poxa, mas eu perdi um filho, será que isso não é grave? Não. Poderia ser pior? Sim, eu poderia ter partido. Mas não se fala isso a uma mãe de luto. Nono lugar. Eu entendo como você se sente. Não, amor, você não entende. Você só entenderia se você tivesse passado pelo mesmo que eu passei. Você pode imaginar a dor, mas entender só entende quem passa. Dói. Você perdeu um ente querido, dói você perder alguém que você ama. Dói você perder uma mãe, muito. Dói você perder o pai, muito. Dói você perder um irmão, muito. Um filho, muito. Mas só entende essa dor quem passa. Somente quem passa. Então você só vai entender o que eu passo se você passar igual. Aí você vai entender. As pessoas, elas tentam ser solidárias, igual eu já falei. Mas, assim, não é culpa delas, é o instinto delas. Elas não sabem o que dizer nessa hora, e é muito chato. E 10º lugar, gente, que é muito, muito, muito chata mesmo de se ouvir falar. Mas de quem foi a culpa? Vamos lá, de quem foi a culpa? A culpa foi minha? Não, a culpa nunca é nossa, embora a gente se sente culpada por vários fatores. Eu no começo achava que a culpa era minha, porque eu sabia que eu estava inchada, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Mas eu procurei o médico. E se a médica fala pra mim que tá tudo bem, gente, a médica é ela. Eu tenho que acreditar no que ela tá me dizendo. Entendeu? Ah, procura uma segunda opção. Procurei uma segunda opção e a segunda opção falou a mesma coisa. Então, no momento realmente o que a médica falou pra mim, que eu tava procurando coisa onde não tinha, realmente eu comecei a achar, pode ser paranoia de mulher grávida, porque mulher grávida tem isso, de se sentir frágil, com medo na gestação. Mas desde o começo da minha gestação eu já sabia que algo ia acontecer, eu já sentia, só que achava que era coisa minha, da minha cabeça. Entendeu? Então, assim, não tem culpado. Não tem. A culpa não foi da médica, a culpa não foi minha. O erro foi médico? Sim. Se ela tivesse visto que eu tinha um problema, que aquele inchaço meu não era normal, desde o começo da gestação, poderia ter evitado? Sim. Mas se foi da vontade de Deus, mesmo se ela evitasse, iria acontecer. Porque aquilo ali era o meu destino. O destino da gente, quem escreve é Deus. E não tem como a gente mudar. Então, sim, ia acontecer. Eu ia perder meu filho de qualquer forma. Então, assim, poderia ser pior? Poderia ser pior. Já pensou eu estar com ele 3 meses já e ele partir? Eu ia ter pegado muito mais amor. Eu ia ter me apegado muito mais nele. Eu ia ter amamentado ele. Entendeu? E assim não aconteceu, mas eu sofri igual. Eu sofri igual, eu tô sofrendo igual. Só que hoje eu tô forte, graças a Deus. Eu já falei pra vocês que minha força vem de Deus. Então hoje eu tô forte. Mas são coisas assim que se você quer aconselhar uma mãe de luto, fala pra ela, olha, a qualquer hora que você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Precisar de um ombro amigo, eu tô aqui. Mas nunca fazendo perguntas, é chato. Teu filho nasceu morto, como é que foi? De quem foi a culpa? Você se sente culpada? E assim por diante. Gente, não. A mãe, quando ela perde um filho, ela se sente culpada sim, porque ela acha que a culpa foi dela. Só que a gente tem que saber que não, a culpa não foi nossa. Pelo menos o meu Heitor, ele foi, mas a culpa não foi minha. Então, assim, quando você for aconselhar alguém, cuidado com as palavras, porque você, em vez de você aconselhar, você pode machucar mais a pessoa. E não é legal. Não, não é legal mesmo. E de todas as formas que você puder consolá-la, consola. Nunca abandone aquela mãe. E quando aquela mãe tocar no assunto da perda do filho dela, ouça. Ouça porque ela tá encontrando um jeito de desabafar. Ela não quer guardar aquilo pra ela, que ela tá se sentindo não tá fazendo mal pra ela. Se ela tá desabafando com você, é porque tá fazendo mal pra ela. E se ela guardar, ela pode entrar até em depressão. E isso não é legal.
Não é? Então ouça com maior paciência, apoie, dá o seu ombro amigo. Se ela tiver que chorar 500 vezes, deixa ela chorar, ela tá vivendo o luto dela. Isso é muito importante pra gente conseguir continuar a nossa vida, é viver o nosso luto. E o luto você tem que viver da forma que você achar que você tem que viver. Se você acha que você tem que viver o seu luto sorrindo, brincando, viva. Uma coisa é certa, a gente nunca vai esquecer o que aconteceu, porque a gente gerou um ser. A gente nunca vai esquecer do filho que nós perdemos. Nunca vamos esquecer. Mas vamos viver um luto de uma forma diferente. O meu caso, eu não me permiti ficar trancada dentro de um quarto chorando. E nem vou me permitir. De vez em quando eu me pego chorando. Eu fico lembrando, eu vejo minhas fotos de barriga. Eu fico lembrando, poxa, se ele tivesse aqui. Ia ser tão diferente. Poxa, mas se ele tivesse aqui. Olha só, amanhã, gente, ele ia estar fazendo um mês. Ele faleceu dia 1º de março, então amanhã é 1º de abril. Ele ia estar fazendo um mês. Então, assim, não vou mentir pra vocês, eu tô por dentro deslacerada. Mas eu tô confiante que lá na frente Deus vai me abençoar com o meu arco-íris. Não que eu queira filho agora, porque primeiro eu tenho que me cuidar, me tratar. Mas lá na frente, se Deus olhar pra mim e falar, vou te dar, vou te abençoar, quem sou eu pra questionar os planos de Deus? Não é mesmo? Como eu já falei pra vocês? Então assim, e é isso aí. Não é vida que segue pra gente. A gente tá matando um leão por dia. A gente tenta sobreviver cada dia que amanhece, a gente tenta sobreviver, a gente tenta pegar forças. Gente, será que hoje eu vou ter força? Senhor, me dê forças. Ai, meu Deus, será que hoje eu vou estar com força? Será que não vai me dar vontade de entrar em desespero? Ai, meu Deus, eu tô achando que a minha ficha ainda não caiu. Ai, meu Deus, hoje eu vou chorar. Chore mesmo, grite mesmo. Mas viva o teu luto da forma que você achar que você tem que viver. Não deixe de viver. Não guarda pra você. Isso faz muito mal, muito, muito mal pra você, pra tua saúde. Não faça isso. E se você tiver outros filhos, também pros seus outros filhos, porque eles vão ver você chorando. No começo, assim que eu vim pra casa, eu chorava muito. E meus filhos viam aquilo e eles choravam junto comigo. Sem mesmo entender por que eu tava chorando, porque eles sabiam que o Heitor se foi. Mas o medo deles todos era também de perder a mãe. Então, assim, se eles me perdessem, eu acho que pra eles seria um bem pior do que perder o irmãozinho deles, que eles não teve convívio com o irmãozinho deles. E o tempo todo que eu tava no hospital, que eu fiquei no hospital, o meu filho chorando, desesperado, falando, mãe, eu não quero te perder. E assim, então eu falei, Senhor, me dê força, porque eu quero força pelos meus filhos. Eu preciso. Se o Senhor me deixou viva, é porque o Senhor sabe que eu tenho 2 filhos pra cuidar ainda. E eu tenho algo, e o Senhor tem algo na minha vida pra se cumprir. Então, eu te peço, me dê forças. Se o Senhor me deixou viva, então o Senhor também, eu quero também que o Senhor não deixe eu entrar em depressão. Eu quero que o Senhor me dê forças pra continuar lutando, pra continuar vivendo. E é assim, gente. É assim que eu vou vivendo a minha vida, cada dia. Tem dia que eu acordo e eu penso, será que hoje vai ser um dia bom? Mas graças a Deus todos os dias está sendo bom. A saudade bate, bate, bate. Amanhã meu Heitorzinho vai estar fazendo um mesinho de vida. E assim, pra mim seria uma maravilha se ele estivesse aqui. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e em breve, quem sabe, Deus não me abençoe novamente se ele achar que eu sou merecedora, não é? Então, assim, essas são as 10 coisas que não se deve falar a uma mãe de luto. Mas ofereça sim, gente, o ombro amigo, converse, se forem falar com você sobre o assunto, ouçam elas, porque é muito difícil pra gente que perde. Não é só uma mãe que perdeu um filho, é uma filha também que perdeu o pai, uma filha que perdeu a mãe, uma irmã que perdeu um irmão que perdeu uma irmã, é luto. E luto é pra ser vivido, e quanto mais a gente bota pra fora, melhor pra gente é. Por mais que seja chato ficar falando, vocês não precisam falar nada, só ouçam. Só ouçam, porque é uma forma de desabafar. Igual eu tô achando uma forma de desabafar com vocês aqui pelo vídeo, então é uma forma de desabafar. Eu não tenho 24 horas alguém pra ficar conversando. Então, eu achei essa forma pra conversar com vocês. Então, vocês estão me ouvindo. Então, assim, isso é legal. É essa preocupação que o próximo tem que ter com a mãe de luto. Entendeu? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã já é dia 1º de abril. Amanhã faz um mesinho que o Heitor se foi. E amanhã começa o meu mês. Dia 21 é meu aniversário. E vai ter vídeo sim pro canal. Então eu fico por aqui. Um beijinho e até a próxima.